Olá pessoal, eu vou resolver algumas questões da atividade avaliativa, em especial algumas questões que muitos alunos erraram. Começando com a questão 4, que trata do cálculo da taxa de desconto por fora a partir da taxa de desconto racional. Foram feitas 3 questões de cada tema, então talvez você não tenha respondido exatamente essa questão lá no AVA, mas era similar, mudando talvez os dias ou a taxa, mas em essência é a mesma questão. Então vamos responder essa daqui. Uma empresa realiza uma operação de desconto bancário com uma instituição financeira pelo prazo de 23 dias. O banco opera com uma taxa efetiva de juros compostos de 45,76% ao ano. Determinar a taxa de desconto por fora mensal que deve ser utilizada na operação. Bem, eu coloquei aqui duas formas que serão utilizadas na resolução: taxa equivalente e aqui um pequeno algebrismo para deixar o desconto em função da taxa efetiva. Então vamos lá. Nós temos aqui o prazo, que é de 23 dias, a taxa efetiva, que é de 45,76%, isso ao ano, e precisamos achar então a taxa equivalente a 23 dias. Então faremos isso usando essa fórmula, que é igual a 1 mais 0,4576 elevado a 23 dividido por 360, menos 1. Temos então 2,44%, isso no período de 23 dias. Para achar o desconto agora, iremos utilizar essa fórmula aqui. Então, fazemos a taxa efetiva dividida por 1 mais ela novamente, que é igual a 2,38%. Isso no período de 23 dias, que é o período do exercício. Para achar a taxa de desconto do mês, fazemos então a taxa dividido por 23 vezes 30, que é igual a 3,10%. A resposta certa então é a letra A. Outro exercício que teve bastante erro foi o terceiro, que é sobre o cálculo da taxa efetiva considerando desconto comercial e cobranças de taxas. Vamos resolver essa questão, que também é similar às outras propostas no AVA. Um banco desconta um título de valor nominal de 20.000 80 dias antes do seu vencimento. Nesta operação, o banco cobra 12% ao ano de taxa de desconto por fora e 2% de despesa administrativa. Calcular o valor líquido liberado ao cliente e a taxa efetiva anual desta operação. Observação: a taxa efetiva a juros compostos. Bem, o valor descontado, a gente usa essa fórmula e também teremos que usar essa forma para taxas de equivalentes. Então vamos anotar o que o problema nos dá. O valor nominal, que é igual a 20.000, o prazo, que é 80 dias, vou colocar aqui para não esquecer, a taxa de desconto, que é igual a 12% ao ano, e a taxa administrativa, que é igual a 2%. Então, para acharmos o valor do desconto, colocamos aqui um VF. Para calcular o valor descontado, vamos utilizar essa fórmula e faremos então valor nominal vezes 1 menos o desconto, que multiplica o prazo, mas temos que dividir 360,
mais taxa administrativa. Então temos que o valor descontado é R$ 19.066,67. Vamos então agora calcular a taxa efetiva. A taxa efetiva é igual ao desconto dividido pelo valor descontado. O desconto é igual ao valor nominal menos o valor descontado, dividido pelo valor descontado. Temos que a taxa efetiva é de 0,048 ou 4,8%. Isso para o período de 80 dias. Agora vamos calcular a taxa efetiva anual. Utilizaremos a fórmula de taxa equivalente. Então, 1 mais a taxa elevado a 360 dividido por 80 menos 1, que é igual a 0,239934, ou 23,99%. Então a resposta correta é a letra A. Passando para o próximo exercício, vamos resolver o número 9, que trata da taxa real e nominal de um empréstimo em dólar. A questão é essa daqui. Uma dívida em dólar é contratada a juros de 12% mais variação cambial em um período em que a variação do dólar foi de 8% e a inflação atingiu 7,5%. Determine o custo real da operação em relação à inflação da economia. Bem, a forma que iremos usar é essa daqui. Trazendo para o exercício, a taxa nominal será a junção entre a variação cambial e os juros. Então vamos lá. O que o exercício nos dá? Os juros, que é de 12%, a variação cambial, que é de 8%, a inflação, que é de 7,5%. E pede para determinar o custo real da operação em relação à inflação da economia. Primeiro a gente vai determinar o custo total, que é essa parte aqui de cima, para depois determinar o custo real usando essa fórmula aqui, essa equação. Então o custo total vai ser igual a 1 mais a taxa de juros, que multiplica 1 mais a variação menos 1, que é igual a 20,96%. Agora a gente calcula o custo real, usando essa equação aqui, que vai ser igual a 1 mais o custo total, dividido por 1 mais a inflação do período, menos 1, que é igual a 12,52%, que é a letra A. Passando para a próxima questão, a questão 6 também algumas pessoas erraram. É uma questão de cálculo da taxa real de uma aplicação. A questão é a seguinte: um apartamento adquirido por 200 mil é vendido 2 anos depois por 225 mil. Sendo de 12% a inflação acumulada no período, determine a rentabilidade real do negócio. Utilizaremos também essa fórmula aqui para saber a taxa real, a rentabilidade real desse negócio. Primeiramente, vamos colocar o que o exercício já nos dá. Que no tempo 0, no tempo 1, o valor ficou de 225 mil. A inflação, 12%.
e quer saber a rentabilidade. Primeiramente, temos que calcular qual é a taxa nominal. A taxa nominal Izinho vai ser igual ao valor no tempo 1 dividido pelo valor no tempo 0 menos 1, que é igual a 0,125 ou 12,5%. Agora basta utilizarmos essa fórmula para saber qual é a taxa real, a rentabilidade real desse negócio. Então fazemos a rentabilidade real. A rentabilidade real então será igual a 1 mais a taxa nominal, que calculamos aqui, dividido por 1 mais a inflação, menos 1, que é igual a 0,45%, que é a letra A. Mais uma questão que teve alguns erros foi a segunda questão, que trata do cálculo da taxa efetiva de desconto. Vamos resolver essa daqui. Um título no valor de 22.000 é descontado 2 meses antes do seu vencimento. O conceito usado na operação de desconto é desconto por fora, sendo a taxa de desconto considerada de 18% ao ano. Pede-se calcular a taxa efetiva mensal de juros desta operação. Observação: taxa efetiva juros compostos. Bem, iremos usar essas duas fórmulas aqui, em especial, e alguns outros conceitos básicos. Primeiro vamos anotar o que o exercício nos dá. O valor nominal é igual a 22.000, um prazo de 2 meses, vou colocar aqui que é meses para lembrar, antes do vencimento. A taxa de desconto, que é igual a 18% ao ano, iremos ter que transformar a taxa ou o tempo e calcular a taxa efetiva mensal. Para calcular a taxa efetiva, primeiramente vamos calcular qual é o desconto. O desconto ele é dado pelo valor vezes a taxa vezes o tempo. Vamos colocar esse tempo aqui então dividido por 12 para transformar ele. Temos que o desconto então é igual a 660. O nosso valor descontado é igual ao valor nominal menos o desconto, 21.340. Agora já podemos achar a taxa efetiva. Nossa I, taxa efetiva, vai ser igual ao desconto dividido pelo valor descontado, 0,390, que também pode ser com apenas 3 casas decimais ou 2 casas decimais, 3,09%. Mas esse aqui é para o nosso período de 2 meses. Agora vamos calcular a nossa taxa efetiva mensal, que usaremos essa fórmula de equivalência, que é igual a 1 mais a taxa elevado a 1 sobre 2 menos 1. Que é igual a 1,53%. Bem, pessoal, essas foram as 5 questões que mais teve erros. Espero ter colaborado com o aprendizado. Bom estudo para todos!